Amém? Vamos seguir um pouquinho mais, meditando, pensando. E aqui então na nossa sequência, no verso 8, diz que levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão, aqui nesse estágio de dependência que nós vemos do Senhor Jesus, agora nós vemos uma coisa mais precisa, em que nós vemos que o Senhor diz assim: retira-te, Satanás, porque está escrito, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ou seja, o que acontece? Quando você sabe o que está escrito, não tem jeito, você tem que seguir. Se você vacilar mediante algo que você sabe que está escrito, ou seja, se você sabe o que é certo, mas na hora de fazer o certo, você faz o errado, irmão, pode se preparar para colher as tempestades. Porque nós já vivemos lá no mundo, esse mundinho aí que a Bíblia mostra, que o diabo mostrou todos os reinos do mundo e toda a glória deles, e disse: é tudo meu, eu dou a quem eu quiser, e eu dou a ti se tu prostrado me adorares. A Petrobras é do diabo, o Fórum Central da Praça 15 é do diabo, a PM é do diabo, o BOP é do diabo. Ah, mas eles estão fazendo bem. É mesmo? Está fazendo bem. Estão pregando a palavra, não estão? Estão expulsando demônio, curando enfermo. Existem conceitos. A Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. O BOP está fazendo bem? E os soldados do BOP estão a caminho do céu ou do inferno? Estou falando soldado, como soldado. Ah, tem algum cristão lá que professa a fé? Tá. Isso aí não estou falando disso, estou falando da corporação em si. É uma corporação a caminho do céu ou a caminho do inferno? Entende? O exército. Ah, toda nação precisa de exército. Eu também concordo que toda nação precisa de exército. Mas o exército está a caminho do céu ou a caminho do inferno? E a marinha? A marinha é uma glória. Toda nação precisa guardar as suas costas marítimas, e se eu fosse um líder da nação, eu criaria a marinha. Mas deixa eu perguntar, a marinha está a caminho do céu ou do inferno? A aeronáutica, vamos guardar o espaço aéreo, isso é bom, é importante? É importante. Se eu fosse um líder, eu criaria a aeronáutica, tá bem, mas a aeronáutica está a caminho do céu ou do inferno? Então, todos os reinos do mundo e a glória deles estão sendo influenciados de alguma maneira para serem conduzidos ao inferno. E cá entre nós, o diabo está conseguindo êxito. O êxito dele não é 100%, porque o homem tem o seu livre-arbítrio. E o diabo não consegue, às vezes, convencer todos os homens a uma mesma intenção. Na verdade, que essa guerra sempre existiu. Até dentro dos terreiros de macumba, na magia negra, nós já vimos, já detectamos que tem homens ali que o diabo não consegue tomar a mente deles. Eu conheci um senhor que se converteu, quando eu estava numa igreja da Praça da Bandeira. Ele foi pai de santo e espírita, a vida dele todinha. No final da vida,
Engraçado, foi ele entrar na igreja e se converter, daí a 3 meses ele morreu. Foi a última chance da vida daquele homem. E ele conta que ele estava numa sexta-feira, à meia-noite, a pessoa endemoniada com um espírito, com um Exu, fez um círculo de pólvora dentro do terreiro e falou assim: quem tem inimigo, só escrever o nome e jogar dentro do círculo, que eu vou matar. Aí todo mundo começou a escrever, todo mundo jogou o nome dentro do círculo e ele ficou quieto na dele. Daqui a pouco a pessoa endemoniada, o espírito virou para ele: e você, não vai escrever não? Aí ele falou assim: não, eu não tenho inimigos. Aí o demônio falou assim: não, você tem e você sabe que tem inimigo. Ele falou assim: bom, se eu tenho inimigo, então eu peço ao Senhor que me ajude e faça com que essa pessoa que é meu inimigo se torne meu amigo. O demônio ficou furioso com ele. Depois desse dia, um conhecido meu pregou para o camarada, dentro da casa dele. Ele embaixo ele tinha um salão cheio de imagens de escultura. Um conhecido pregou para ele, bem conhecido mesmo, pregou para esse senhor. Ele falou assim: eu creio no que você está me falando. Vamos lá embaixo comigo. Quando chegou que abriu o térreo da casa dele, era um espaço cheio de tudo que é boneco de gesso que tu imaginar. Ele falou assim: o que eu faço com isso? O rapaz falou assim: isso aí não presta para nada, isso aí é só maldição. Ele passou de mão na marreta, não deixou um em pé. Depois de ele ver aquela indução à maldade, ele dizia assim: não, se eu tenho inimigo, então o Senhor, ainda falou, chamou de Senhor, chamou o capeta de Senhor. O Senhor, então, me ajude que esses meus inimigos se tornem meus amigos. O diabo rodopiou furioso, veio cara a cara com ele numa ira incrível. Enfim, dali o homem vai e se converte. Logo ele se converter, já era um senhor, morreu. Ainda tive o privilégio de ver esse senhor. E isso são histórias que a gente não esquece. Não esquece de jeito nenhum. Então quer dizer, ele já estava, a vida do homem foi dentro de um terreiro, e o diabo, apesar de seduzi-lo e enganá-lo, não conseguiu transformar o seu coração em um coração maligno. O ser humano tem um livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é forte, né? Tanto que a Bíblia diz que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. É a nossa própria malignidade que traz o mal sobre nós. Isso para mim é impressionante. Nós vemos isso em todo o tempo na própria Escritura. O que atrai o mal sobre nós é quando nós mesmos somos maus. É como se dizem que os opostos se atraem, né? Não, no reino de Deus é os iguais que se atraem no reino espiritual. Então aqui você vê, quando você sabe, irmão, o que é certo, não adianta inventar caminhos. Você tem que seguir o que é certo. Justamente naquela hora em que a situação aparece para você, é o seu momento de saltar muralhas ou ir para um novo degrau, ir para um novo estágio da vida espiritual, ou ser reprovado. Ser reprovado, pelo menos numa grande glória que viria pela frente. Aí você permanece em caminhos subalternos, como o apóstolo Paulo. Na hora da prova, sabendo que Jesus não pode ser contrariado, Jesus diz para Saulo: Saulo, sai de Jerusalém, não vão receber o teu testemunho. Ele sabia o que era certo. Qual era o certo? Qual era o certo? Todos nós sabemos. Se Jesus falou, está falado, não existe o que questionar. E ele diz que Jesus o arrebatou em um êxtase quando ele estava orando no templo e falou com ele: Saulo, sai de Jerusalém. Então, se Jesus falou, ele sabia o que era certo. O certo era sair de Jerusalém. Ele não saiu. A vida do apóstolo Paulo, dali para frente, irmão, não é o tipo de vida que nenhum de nós deseja. A vida do apóstolo Paulo, dali para frente, já não representou a glória que estava proposta.
O que Deus tinha com ele era continuar ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios, levantando obreiros, fundando igreja, e ele não fez mais nada disso. Ele ficou lá preso e pregava para os carcereiros, pregava para os presos. Tem ideia do que é isso com esse mundão livre que Jesus falou, vou te enviar para os gentios de longe? Então, na hora que você sabe o que é certo, quando surge uma situação, irmão, você tem que saber a sua dependência de Deus, o que Paulo ali não praticou. Ele não demonstrou dependência de Deus. Ele falou, não, eu tenho Senhor, esse povo sabe que eu era perseguidor, que eu era assassino, eu matei Estevão, eles sabem, enfim, eu tenho um grande testemunho. Tem muita gente hoje na modernidade que se apoia no seu grande testemunho. Matos Nascimento, vocês lembram dele? Cara que veio, era frequentador, ele diz que a esposa dele frequentava terreiros, ele acabava indo também, era um cara que tocava no mundo, um tal de Paralamas do Sucesso, fumava maconha, cheirava cocaína, como ele mesmo diz no testemunho. De repente achou um folheto que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma. Aquilo transtornou ele largou o grupo, largou tudo e foi para a igreja. Quando foi para a igreja, Deus realmente realizou uma grande obra na vida dele, tirou tudo, deixou ele morando de favor em corredores, em lugares muito ruins mesmo, uma situação muito difícil, mas Deus o exaltou milagrosamente, Deus deu tudo para aquele homem. E depois, quando ele ia nas igrejas dar testemunho, chegou o ponto de eu assistir num vídeo o testemunho de Matos Nascimento, ao ponto dele chegar e dizer assim, olha, vocês aí na congregação que estão filmando o meu testemunho, por favor, depois deixem as fitas todas aqui na igreja, ninguém leva as fitas não, porque isso vai ser editado para vender. A que ponto um homem pode chegar se achar, eu tenho um testemunho? Sabe o que esse homem fez? Esse homem, isso há anos atrás, põe anos nisso, cobrava 5 mil para ir num lugar dar testemunho. Aí perguntaram para ele, mas por que você cobra para dar testemunho da obra que Jesus fez na sua vida? Não, eu cobro porque é o seguinte, quando eu dou testemunho, pessoas se convertem, ficam na igreja, o dízimo da igreja aumenta, então eu cobro. Alguém sabe onde está Matos Nascimento? Alguém conhece esse infeliz? A turma moderna ouve falar nesse cara? Irmão, não tinha dependência de Deus. Eu tenho um testemunho, o meu testemunho converte pessoas, eu nunca conheci ninguém que tenha se convertido por causa de um testemunho. A Bíblia fala de um testemunho gloriosíssimo, Lázaro, 4 dias, mas diz que as pessoas vinham para ver Lázaro, não para se converter. Ver Lázaro não convertia ninguém. Caramba, Lázaro, como é que foi essa história? Mas não convertia, mas diz que elas vinham para ver Lázaro e acabavam ouvindo Jesus, e aí sim se convertia. Então nós temos que entender, eu não sou grande, eu não tenho nada glorioso, eu sou um vaso de barro. O que é glorioso é o que está dentro de mim, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é meu, eu é que sou dele. Então eu não uso o Espírito Santo, é ele quem me usa. Eu tenho que aprender a ter o meu estágio de dependência. Se Deus disser, fica em cima dessa ponte, Senhor, essa ponte vai cair daqui a 5 minutos. Não interessa, ela vai cair, eu caio junto com ela. Eu não posso deixar de depender de Deus. Eu preciso aprender a me submeter, a me sujeitar à sua palavra. Eu preciso, peraí, não, Deus me mandou ficar em cima dessa ponte, ainda bem que eu tenho uma corda aqui, se essa ponte começar a ruir, eu vou jogar minha corda. Não, Senhor, é para ficar em cima dessa ponte? Então largo a corda, primeiro a cair a corda. Que Deus tem todos os recursos para quem depende dele. Para quem olharei, diz o Senhor? Para o contrito e abatido de espírito, para o que teme e treme diante da minha palavra, é para esse que eu olharei. Então, meu irmão, Moisés ficou naquele monte, na dependência de Deus. Jejuou? Não, ficou sem comer. Moisés não jejuou.
Moisés ficou sem comer. Jesus foi para o deserto, jejuou? Não jejuou, ele ficou sem comer, ele ficou na dependência de Deus. Elias jejuou depois de comer aquela comida? Não, ele não jejuou, ele ficou sem comer. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história. Quando nós aprendemos a depender de Deus, Senhor está aqui, eu sou um boneco, eu sou um zumbi, eu dependo do Senhor. Se o Senhor disser anda, eu ando. Se o Senhor disser para, eu paro. Se o Senhor disser vai, eu vou. Se o Senhor disser volta, eu volto. Se o Senhor disser fala, eu falo. Se o Senhor disser cala, eu calo. Eu dependo do Senhor, eu sou um instrumento do Senhor. Não dá para atribuir, meu irmão, glória ao bisturi. A glória é do médico. Quem opera é o médico, não é o bisturi. Se aquele bisturi disser assim, aí doutor, você depende de mim, hein? Sabe o que ele faz? Não dependo mais, me traz outro, me dá outro bisturi, esse aqui eu não quero mais, esse bisturi aqui é muito arrogante. Assim somos nós, irmão, nós somos apenas bisturi. Sabe quanto custa um bisturi? R$1,50. R$1,50 custa um bisturi. Quem já teve um bisturi na mão? Você já, né? Algumas pessoas já tiveram um bisturi na mão. Eu tinha sempre, meu pai trabalhava em hospital, de vez em quando trazia um bisturi para mim brincar. Aquilo corta, mas só corta certo na mão de quem sabe usar. Senão tu faz coisa toda torta, ainda tem o risco de se machucar. É uma lâmina incrível aquele negocinho, né? Então, meu irmão, dependência, nós precisamos aprender a ter dependência de Deus. Se você não conseguir entender isso, esse estágio de parar e esperar em Deus, sabe? Aí, pela falta dessa dependência, nós vemos casamentos fadados para a desgraça, para dores, angústias, aflições. Nós vemos namoros que ao invés de serem legal, né? O namoro é legal, né? Já ouviu aquele pagodinho? O primeiro amor, ninguém esquece. Como é que é? Vocês que são pagodeiros aí? Pois é, primeiro amor, todo mundo compõe sobre o primeiro amor, porque todo mundo fica bobo no primeiro namoro, é aquela alegria e tal. Tá, mas tem namoro fora da direção de Deus, que é uma desgraça, meu irmão. É uma desgraça. Uma vez, quando eu estava no 2º grau, eu caí na besteira de namorar uma menina que era filha de um coronel, rica. Meu irmão, que desgraça. Que desgraça, mano. Não dá certo, não. Enfim, resumindo, as coisas têm que ser direção de Deus. Você tem que saber ficar na dependência de Deus. Não interessa, está com fome? Tá. Se Deus te mandou esperar, espera, Ele vai trazer. Né? Moisés achou impossível. Senhor, 650 mil homens, tu está me dizendo que esse povo vai comer carne? Todo esse povo? Por acaso vai matar todos os rebanhos do mundo para alimentar esse povo? Moisés, espera, que tu verás se a minha palavra se cumpre ou não. Amanhã todo esse povo vai comer carne. Impossível, irmão. Era impossível, e Moisés falou, não, peraí, Senhor, está brincando comigo? Imagina, irmão, 650 mil homens, você recebeu uma palavra dizendo, esse povo todo amanhã vai comer carne. Da onde? Como? E a visão de Moisés, rebanhos. Como que esses rebanhos vão chegar aqui? Da onde virão esses rebanhos? Não, é impossível. Não teve rebanho, vieram pelo ar, né? Dá para imaginar uma coisa dessa? A dependência da palavra de Deus, irmão, é a nossa garantia de amanhã ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você não souber esperar em Deus, dependendo, irmão, quando eu falo de dependência, você tem que olhar para você e dizer assim, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não sou capaz. Mesmo que você tenha, que possa, que saiba, que seja capaz. Deus não te fez um lerdo, um inútil. Não, mas a tua dependência, você tem que saber deixar todas as tuas habilidades de lado para depender da palavra de Deus. As tuas habilidades estão ali contigo. Quando Jesus diz assim, usa a tua habilidade, você vai e usa. Jesus aqui disse para o diabo, não só de pão viverá o homem, não vou transformar a pedra em pão. Mas chegou uma hora que o Espírito Santo disse para ele, usa a tua habilidade.
Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele foi e alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças, e ainda sobejaram 12 cestos. A habilidade estava com ele o tempo todo, mas você tem que entender a hora que você tem que estar no estágio da dependência e na hora que você tem que usar a habilidade que está em você. Irmão, isso aí é uma questão de vida. E eu estou te ensinando isso, sabe por quê? Porque eu aprendi isso, porque ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Ninguém consegue ensinar o que não aprendeu. Ainda há pouquinho mesmo, o Paulo veio aqui me perguntar, pastor, sobre o número 22 e 24, você já falou que entende, mas não consegue explicar. Eu falei, eu entendo, mas não consigo explicar. Então é uma lição que de alguma maneira, ela penetrou no meu espírito, mas não vazou para a minha mente. E ele saiu daqui e eu continuei sem explicar para ele o que é o 22 e o 24. Agora, eu estou te dizendo que é uma dependência de Deus. Isso eu sei o que é. Isso eu sei praticar. Um homem, uma vez eu fui ser assaltado, estava indo para o seminário. E o camarada botou a arma na minha cara para me assaltar. Na estação chamava Lauro Milha, agora é Praça da Bandeira. Lugar deserto, um corredor deserto. O homem com revólver 22. Quando aquele homem botou um revólver na frente, eu falei assim, eu posso tomar esse revólver dele? Ele deu muito mole, irmão, eu estava numa fase de uma idade, com movimentos muito rápidos, sabe? Tem essa fase na nossa vida que você tem movimentos rápidos, você pratica exercício, você faz ginástica. Eu podia tomar aquele revólver da mão daquele homem tranquilamente, ele chegou com o revólver a meio metro de distância minha, e vasculhando minha pasta de documento, eu falei, tá ferrado esse cara. Na hora eu falei assim, Jesus, eu tomo o revólver dele ou deixo? Jesus fez silêncio. E eu estava acostumado a ouvir Deus. Eu já dirigi uma reunião onde eu estava vendo um poder de Deus fora do comum. Jesus fez silêncio. No que Jesus fez silêncio, eu entendi que era para mim também me aquietar. Deixei. O cara me assaltou, levou uma fortuna de R$10. Mas ele levou um relógio. Só que o meu relógio deve ter dado muito trabalho para ele, que na pulseira estava escrito meu nome. Ninguém gosta de comprar um relógio com a pulseira com o nome de alguém, né? Eu acho que nem aquilo ele não conseguiu vender na boca de fumo para cheirar uma maconha. Enfim, irmão, você pode ver que o relógio está me fazendo muita falta, né? Tem um monte de relógio dentro de casa, irmão. Eu não compro o relógio que eu não quiser. Esses aqui são até pesados, eu gosto de comprar relógio de R$5, porque acabou a bateria, eu jogo fora e compro outro. Não tem uns relógios aí bons, descartáveis? De bateria não atrasa nunca. Esse aqui, apesar de ser bom, Oriento, 3 estrelas, tal, ganhei presente da minha esposa. Apesar de ser bom, é uma tecnologia que ainda adianta um pouco. Mas enfim, não faz falta, nunca me fez falta. Segui para o seminário, pedi o camarada lá do trem, acabei de ser assaltado ali, dá para deixar eu passar? O cara chegou, abriu a rolê, pode passar. Passei, fui para o seminário, depois lá eu falei, gente, fui assaltado hoje, alguém tem um dinheiro aí para me emprestar para mim voltar para casa? Voltei e a vida continua. Me fez falta nada, meu irmão, não me fez falta em nada. Agora, eu soube ficar na dependência de Deus. A minha habilidade me dizia, tu toma a arma dele. Mas eu consultei ao Senhor e o Senhor não me deixou mexer. E ali eu fiquei assim, olhando para o camarada. Tão fácil tomar a arma dele. Era fácil para mim. De repente a realidade podia ser outra. Amém? Deus tem muitas maneiras de preservar a gente. Nós temos que saber depender do Senhor. Então, irmão, o que eu vejo aqui para nós encerrarmos essa linha de pensamento? Eu vejo aqui a força de Jesus, que pode ser até confundida com uma fraqueza. Jesus nesse deserto, diante do diabo, não fez nada. Eu queria ver Jesus chegar e dizer assim, Satanás, se tu aparecer de novo na minha frente, eu taco fogo no teu chifre. Caramba, essa é a força de Jesus. E no entanto, muitos têm a interpretação de que Jesus está ali, debilitado, 40 dias sem nada, está numa situação deplorável, sabe, sem conseguir ficar em pé direito. Enfim, cada um tem a sua interpretação do fato.
eu resumo tudo dizendo, ele estava em dependência a Deus. Porque o Espírito Santo o levou para o deserto. Se o Espírito levou para o deserto, quem pode tirá-lo de lá? Só o Espírito. Irmão, não saia de uma situação que não foi você que se colocou. Por exemplo, eu não posso nem sonhar em fechar a geração Jesus Cristo. Eu estou morto. Não fui eu que abri. Foi o Espírito que me trouxe para cá e disse, funda a minha igreja. Eu não posso. Ganhei terreno em Santa Teresa, ganhei terreno em Campos dos Goitacazes, ganhei proposta de várias famílias em Minas Gerais. Pastor, se você vier abrir uma igreja aqui, eram 5 famílias, a gente está contigo. A igreja já ia começar em Minas Gerais com umas 15 pessoas. Não, meu irmão. Quando você está num mover do Espírito, tudo que você fizer tem que ser parte deste mover do Espírito. As pessoas dizem assim, pastor, vamos alugar, no começo da obra era o tempo todo, vamos alugar um espaço lá embaixo, pastor? Olha, eu posso contribuir com tanto, a gente aluga um galpão lá embaixo para facilitar as pessoas de virem para a igreja, de virem para o seminário. Eu falei, poxa, a ideia é boa, vou orar. Não vi o mover do Espírito? Não, irmão, vamos continuar no morro. Estamos aqui no alto do morro. E do alto do morro, estamos alcançando o mundo inteiro. E agora você ore também para que o software do Google funcione mesmo, né? E vamos trabalhar para Jesus. Enfim, alguém aí tem alguma pergunta, uma observação, uma experiência? Nós gostaríamos de ouvir, ser participantes. É uma pergunta do Savandipas. Graça e paz a todos. Pastor, uma pessoa que uma vez conheceu a voz da restauração e nega ela, se essa pessoa morre, é salva? Irmão, a voz da restauração, essa pergunta sempre fazem, né? E o que acontece? A voz da restauração é o último mover da era da igreja. Como desde Gênesis o mundo vem sendo dividido ou subdividido em dispensações, até hoje nós estudamos dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do governo humano, dispensação dos reis, dispensação dos profetas, tem dispensação para tudo que é canto. Tá? Hoje a voz da restauração é uma dispensação. O que acontece? A salvação é algo que está vinculado a confissão ao nome do Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. É isso que eu entendo. Eu posso até estar errado, tá? É isso que eu entendo. Então, a confissão ao nome de Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que derramou o sangue para nos redimir do nosso pecado, quando eu confesso isso, né? A Bíblia diz, se tu creres no Senhor e em teu coração, se tu confessares ao Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tal, tu serás salvo. Se a sua confissão é conforme esse sacrifício de Cristo, eu entendo que aí existe uma salvação. A voz da restauração é um serviço onde todos têm que se enquadrar nas modalidades desse serviço. Então, se a pessoa não se enquadra nas modalidades desse serviço, ela deixa de prestar serviço para Deus. E tudo o que ela fizer não será aproveitado, não entrará em conta. Como? Aquela mensagem das 2 mulheres, que é uma parábola da Bíblia. É aquilo ali, eu falo com aquilo com toda a propriedade. Deus revelou aquilo, então é aquilo. Agora, ser salvo, ou melhor, ser condenado, significa negar a eficácia do sangue de Cristo e da sua obra redentora. Isto é ser condenado. Agora, o que acontece? Qual é o perigo se uma pessoa diz assim, não, eu não quero saber, como eu já ouvi, acho que centenas de pessoas, eu não quero saber dessa voz da restauração.
É muita intriga, é muita contenda, é muito radical, é muito sem misericórdia. Eu não quero saber dessa voz. Tudo bem. Eu vou continuar confessando o meu Senhor Jesus. Tudo bem. Só que tem o seguinte: a graça e a unção de Deus, ela vai se multiplicar justamente sobre aqueles que compuserem a voz da restauração. Isso é uma lógica, são aqueles que estão incluídos em um projeto de Deus, a última dispensação. Então, qual é a tendência com as pessoas que não estão incluídas neste último mover do Espírito Santo? A tendência é elas enfraquecerem. A tendência é elas não resistirem às pressões do mundo. Quer uma prova? Não tem gente aí com faixa? Pedimos desculpa à igreja pela forma como os homossexuais estão sendo tratados. E eles pensam que são igreja. O que acontece? A graça saiu de cima deles de tal ponto que eles estão pedindo desculpa aos gays por eles serem blasfemadores, arrogantes, por eles estarem nessa blasfêmia, nessas abominações. Como que eu vou pedir desculpa ao traficante? Como que eu vou pedir desculpa à prostituta porque a santidade da igreja condena a sua abominação? Como que eu posso pedir desculpa a um traficante se a santidade da igreja condena o tráfico de drogas? Como que eu posso pedir desculpa ao homossexual se a santidade da igreja condena o homossexualismo? Como que eu posso pedir desculpa a uma lésbica se a santidade da igreja condena o lesbianismo? Como que eu posso pedir desculpa a um espírita se a santidade da igreja condena o espiritismo? Como que eu posso pedir desculpa a um católico se a santidade da igreja condena a adoração de imagem, a missa para os mortos, o batismo de crianças? Eu não posso. Aí aparece um grupo que pensa que é cristão com uma faixa pedindo desculpa porque a igreja tem discriminado os homossexuais. E tem que discriminar radicalmente, não a pessoa, mas o ato. Isso nós já falamos muitas vezes. Tem que discriminar mesmo. Ou será que nós aceitaríamos um homossexual em nosso meio? Só se ele quiser tomar jeito. Aí nós vamos ajudar. Se quiser estar aqui, mas continuar sendo um homossexual, nunca vai fazer parte do nosso meio, como não fará parte do reino de Deus. Ponto final. Então, o que acontece com as pessoas que não adentram para os moveres, os projetos de Deus? Elas vão perdendo a visão, elas vão se tornando cegas, a sua confissão vai enfraquecendo. Você acha que existe salvação em um grupo chamado igreja, que diz que está pedindo desculpa pela igreja ter radicalizado a sua posição contra o homossexualismo? Você acha que esse grupo vai alcançar salvação? Imagina Jesus Cristo chegando em praça pública e dizendo assim: eu vim aqui para pedir desculpa aos homossexuais porque a minha igreja tem discriminado vocês. Você imagina Jesus Cristo dizendo isso? Se você não imagina Jesus Cristo dizendo isso, como é que pode aparecer um grupo de malucos dizendo: eles são salvos? Não sei a que ponto a confissão deles vai ser válida. Para mim, eles já perderam o conceito de salvação. Se já estão se abraçando com os homossexuais, eles também estão se abraçando com as lésbicas, estão se abraçando com os traficantes, estão se abraçando com os católicos, estão se abraçando com os espíritas, e eu duvido muito que eu sente à mesa com um deles. Eu não sento à mesa com um deles. Para participar, para dizer que está tudo bem? Não, nós temos o mesmo Deus, só servimos de maneira diferente. Não é o que os pastores presbiterianos e até alguns assembleanos estão dizendo? Está lá na internet, é só acessar. Nessa reunião da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Irmão, eu vou morrer intolerante. Eu vou morrer intolerante em nome de Jesus. Então, o perigo dessa questão, né, eu entendo que salvação é algo que é a sua confissão pessoal com relação a Jesus Cristo. Aquele ladrão lá da cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu entendo que essa confissão salva, mas
dependendo de como a pessoa está se comportando e como ela vai negando os passos do Espírito Santo sobre a terra, ela vai perdendo a força espiritual para ter essa confissão. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, na verdade, a tua confissão é fruto de uma ação do Espírito Santo. E se você estiver negligenciando o mover do Espírito Santo, está arriscado ele te abandonar. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. E se ele não te sustentar para uma confissão, você não confessa, você nega. Então o perigo está nisso aí. Savandi também, pastor. Pastor, uma pessoa sendo membro da geração Jesus Cristo e tendo a frase Bíblia sim, Constituição não bem cravada no seu entendimento, seria normal ele fazer faculdade de Direito? Não bem cravada? É? Foi isso que ele escreveu. Não. Desculpa, pastor. Tendo a frase Bíblia sim, Constituição bem cravada no seu entendimento. Sim. Seria normal ele fazer faculdade de Direito? Olha só, esse negócio de faculdade, trabalho, né? Por exemplo, se os meus filhos disserem assim, pai, quero ser militar, né? Tem vários militares aqui na igreja. Se meu filho disser assim, pai, quero ser militar, eu digo assim, pô, vai orar durante os 2 anos, depois vê o que você quer fazer da vida. Entendeu? Agora, se alguém chega assim, pastor, eu sou militar, eu devo dar baixa? Não dá baixa. Você vai orar, meu irmão. E o outro chega, não, eu sinto que eu tenho que ser militar. Tá bom, irmão, vai orar. Se Deus te mostrar um sinal que tem um projeto contigo lá dentro das Forças Armadas, não perca esse projeto. Vai e seja um militar. Se ele mostrar que tu tem que seguir carreira, irmão, devora os livros, passe em todas as provas e vai aonde Deus quer que você seja. Se Deus mostrar para você que tem um projeto, te deu uma visão, te deu um sonho, te inspirou de alguma maneira, que quer que você seja um advogado, de alguma maneira, se é o projeto de Deus, você tem que sair se incluindo, se enquadrando em tudo que for projeto de Deus. Ah, pastor, o meu sonho é ser médico, tá aí o sonho de Deus para a sua vida, vai orar. Deus falou que não quer que eu seja médico, então esquece o teu sonho e procura o sonho de Deus. Nós somos cristãos, somos servos. Eu já falei, servo não tem vontade a não ser servir ao seu Senhor. Qual era o meu sonho? Ser professor de inglês. Lá estava eu no 3º ano de um curso de inglês. 3º ano, irmão, com condições de pagar, estava pagando meu curso de inglês. Quando Deus me chamou para o seminário, para você ver o quanto eu acreditava até que ia voltar para o curso de inglês. Quando Deus me chamou para o seminário, Deus falou, é agora. Falou só comigo, é agora, entra para o seminário. Quando chegou a hora de eu entrar, eu falei, caramba, e o curso de inglês? Vou trancar. Cheguei lá, eu queria trancar, porque eu pensava em voltar para o curso de inglês. Deus falou assim, eu cheguei lá, o camarada falou assim, não, para nós reservarmos a vaga, você tem que pagar uma mensalidade. Olha a covardia do curso. Eu falei, não tem problema, eu pago. Paguei uma mensalidade do curso só para garantir o retorno. Eu não sei nem mais onde era o curso. Nem lembro mais o endereço. Você volta naquele curso, eu nem sei aonde que era aquele negócio. Era para os lados lá de Copacabana. Nem sei aonde era aquele negócio, nem lembro mais que rua. Mas eu acreditava que eu ia voltar para o curso de inglês, porque era o meu desejo. Mas mesmo com esse peso do meu desejo, e ali no 3º ano, né, eu fiz prova de nivelamento, eu peguei o 3º ano da cultura inglesa, peguei o 3º ano do IBEU, e estava no 3º ano do Oxford. Eu estava bem adiantado. Daí mais 3 anos, o que eram 3 anos? Quantos 3 anos já passaram na minha vida? Eu seria um professor de inglês. Estaria ganhando muito bem, dando aula em cursos particulares, e sabe-se lá que outras coisas. Era o meu projeto para a minha vida. Eu abri mão do meu projeto do curso de inglês, pelo projeto de Deus na minha vida, que era fazer um seminário. Então eu ia para o mesmo ponto de ônibus,
Passava o ônibus que me levaria para o curso, eu não pegava. E passava o ônibus que me levava para o seminário, eu entrava nele. Quando eu pensei que fosse voltar para o curso, quando concluí o seminário, Deus começou a falar coisas da minha vida. Eu abandonei o curso de inglês. Sei que hoje não é projeto de Deus que eu faça um curso de inglês. E quantas coisas eu aprendi que não sabia que seriam projetos de Deus para a minha vida. E hoje eu desfruto e me alegro dessas coisas, tá? Então, meu irmão, não é uma questão de sou da geração Jesus Cristo, sou da restauração, posso isso, não posso aquilo. Eu posso todas as coisas, desde que Cristo me fortaleça. Eu posso fazer qualquer coisa, não interessa quem vai me criticar. Né? Eu já vi casos de pessoas serem criticadas aqui dentro do ministério por outros irmãos. Que é isso, cara? Tu vai fazer uma faculdade disso? Para com isso, tu não é um restaurador. Quem sabe da sua vida é você. É você com Deus. Se tem uma pregação aqui que o Espírito Santo falou contigo, sim, é sim. Se ele falou não, é não. Se você foi orar, o Espírito Santo te disse sim, é sim. Se te disse não, é não. Você é servo do Deus vivo. Então, meu irmão, não se deixe iludir por posso, não posso. O que eu posso ou o que eu não posso só é resolvido quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e falo com o meu Deus. É assim que eu cheguei até aqui. E eu sei que quem seguiu o que eu ensino vai muito além do que eu cheguei. Agora, se as pessoas quiserem pensar, não posso ser um advogado, não posso ser um militar, não posso ser um juiz, não posso... Irmão, você não pode nada, desde que Deus diga que você não pode. E você pode tudo, desde que Ele diga que você pode. Não tem conceito pré-definido, porque é Deus quem elabora os projetos na vida de cada um. Lucas era um médico. Não era um médico? E você pensa que Lucas não curou muita gente? Mesmo sendo servo de Deus? Curou mesmo, pode ter certeza que curou. Como servo de Deus, ele curou muita gente sendo médico. Você acha que ele não deu nenhuma consulta dentro das igrejas? Você acha que ele não indicou nenhum remédio? Que é isso? Nem ouso pensar nisso. Ah, mas Jesus não cura. Eu sei que Jesus cura, mas há um mês atrás você tomou algum remédio? Deu uma dor de cabeça, você tomou uma aspirina? Tomou um Anador? Estava com uma dor muscular? Deus usa muitos caminhos. E se você não for uma pessoa inteligente, esperando por qual caminho Deus venha, você vai perder a bênção. Porque se você cismar que Deus tem que vir por um caminho, você está limitando Deus. Se você limita Deus, você não vê a glória de Deus. Sabe, meu irmão? Então tem que ir com calma. Não tem nada desse negócio, eu sou crente, não posso isso. Eu sou crente, não posso aquilo. Então eu sou crente, eu posso aquilo outro, eu posso... Não é assim que funciona. Se fosse assim, se tudo eu pudesse definir pelo meu próprio pensamento, Jesus não me teria dado o Espírito, não me teria dado o caminho da oração, não existiriam sonhos proféticos, não existiria profeta. Para quê? Se eu mesmo posso decidir tudo. Então você tem que saber ir com calma e entender que Deus usa muitos caminhos. Hoje tem muita gente que está conhecendo a voz da restauração, porque nós temos irmãos que fazem parte do militarismo e que têm levado a voz da restauração lá para dentro. Tem um almirante que passa meses dentro de navio. De vez em quando esse homem liga para cá. E esse homem, lá dentro do navio, ele tem proclamado a voz da restauração para todo mundo lá. Com o computador dele lá, o laptop dele. Ele vê as coisas no site, ele imprime estudos, ele chama colegas para ver, e ele é almirante. Muita pessoa tem respeito a ele. Isso é uma coisa comum dentro de muitos lugares onde você respeita a hierarquia. Então, se o almirante, poxa, está dando crédito, está falando com incentivo, então quer dizer, eu diria, não, almirante, você tem que sair daí. Tu é crente da voz da restauração? Dá baixa aí. Como dá baixa?
Né, irmão? Então nós temos que ir com calma, tá ok?